Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. O Cangaceiro HQ tem um link na Amazon, toda vez que você clica nesse link você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E hoje, cara, fazia tempo que eu não falava sobre esse tema aqui e vamos voltar a falar com tudo. Eu tô falando de um quadrinho de cangaço, né? E eu trouxe para vocês um dos melhores lançamentos do ano. Cangaceira, olha que capa linda, gente, que capa maravilhosa essa do Cangaceira, muito top, né? Enfim, esse quadrinho ele tem uma equipe gigantesca, né? Primeiramente foi lançado pela editora Trem Fantasma, grande editora aí no nosso mercado nacional, e ela traz aqui um time de peso, né? O Matheus Ron Mansheimer e o Luiz Charadia, deve ser isso. Bom, e aqui a gente tem a adaptação, né? Por que eu tô falando adaptação? Por uma razão simples. Esse quadrinho ele tem um roteiro que deveria ter sido para um filme, um longa-metragem. Mas infelizmente, né, grandes textos, né, roteiros, às vezes precisa do financiamento que eles ainda não conseguiram, né, um financiamento para esse filme. Então, eles, para que o roteiro não ficasse lá moscando, né, eles ofereceram, né, a um artista tal para que ele pudesse adaptar para histórias em quadrinhos. E foi aí que entrou o Pedro Mauro, né? O Pedro Mauro, conhecidíssimo aí, né, de todos nós. E ele, juntamente com seu irmão Jairo Moreno, fizeram a adaptação e arte desse roteiro de cinema com uma história de cangaço, né? Bem, gente, aqui a gente vai encontrar uma história maravilhosa, mas antes eu queria falar um pouco sobre esse acabamento gráfico, né? O Cangaceira, ele é capa dura, né? E ele tem uma capa que simula, emula um pouco, né, a sensação e o aspecto de couro. Isso é muito massa, velho. É meio engelhado assim, e o toque remete muito ao couro mesmo, né? Bem gostoso de passar a mão assim, né? Bem legal. Já tem um diferencial nessa experiência. Eles mandaram junto um marcador de páginas e tem também um bookplate, que eu não tô com ele aqui, deixei guardado, mas um bookplate autografado pelo Pedro Mauro, tá bom? E, gente, o miolo é o papel, né? É o pólen bold de alta gramatura e é preto e branco, tá certo? Preto e branco. O que acontece? Né? Quando a gente vai ler aqui a história, né, os extras, que são muito bons por sinal, a gente vê que o Pedro Mauro estava com uma agenda gigantesca, né? A gente sabe, o cara desenha, tem muitos compromissos, e ele pediu ajuda do irmão, né, o Jairo Moreno, para assumir os lápis, né, dessa história. E o Pedro Mauro seria o arte finalista, dando uma identidade muito interessante, né? A arte do Jairo é muito boa. Não é muito diferente do estilo do irmão, né, do Pedro, mas a gente consegue ver que ao mesmo tempo existe uma identidade própria. A arte final do Pedro Mauro está incrível, tornando isso aqui visceral, selvagem em alguns momentos e tocante em outros. E aqui a gente vai acompanhar a saga da Rosalina, que é justamente a Cangaceira, né, aqui, que é uma jovem que passa por uma situação horrível, né? Sua família é assassinada, seus irmãos possivelmente sequestrados ou fugiram, enfim, a gente não tem noção no começo qual o destino dos irmãos dela nessa situação. E ela só não foi morta também pela piedade de um dos cangaceiros. Anos depois, ela retorna, né, ao mesmo ambiente em que aconteceu essa injustiça para reencontrar os seus inimigos e matar todos eles. Ela quer fazer justiça, mas essa justiça no fim é uma vingança. Ao longo da história ela vai fazer jogo duplo, entrando para o bando dos cangaceiros que causaram toda essa dor a ela e de algum modo ajudar a Volante, que também quer pegar esses caras, né? E bem, gente, é uma história repleta de reviravoltas, muitas cenas de ação, é um verdadeiro bang bang, né? Por isso que eu trouxe esse material na quarta no salão, porque é um faroeste, só que é o faroeste brasileiro, né, gente? É o faroeste brasileiro aqui, o Cangaceira. E é muito tiro, velho, é muita reviravolta.
A gente tem personagens que são ocultos, eu não vou nem mencionar muito, né, essa parte, mas personagens ocultos, né, que vão aparecer depois. Existe também um lance, né, que tem até na guarda do quadrinho umas chaves, porque quem entra no bando dos cangaceiros, eles são marcados a ferro e fogo, né, com um desenho, né, uma marca de uma chave. E você só vai entender esse lance da chave mais pra frente, né, no andar da história, tá certo? E, bom, tem mais uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, né, sobre essa história, é como ela, apesar de ter bandos e personagens fictícios, como ela está relacionada com todo o contexto histórico da época. Na década de 30, a gente tem aí a ascensão de Getúlio Vargas, né, como presidente do Brasil, né, ele dá um golpe, né, ele dá um golpe aí e se torna presidente, né, sem ser eleito de fato. E ele vai ficar no poder, né, somando todas as fases do seu governo, ele vai ficar no poder por 15 anos, né? O cara foi o primeiro ditador da nossa democracia. Mas, ao mesmo tempo, Getúlio Vargas, né, promoveu grandes mudanças. E um dos seus maiores inimigos, né, na época eram os temidos comunistas. E nisso, né, ele começou a fazer um jogo duplo mesmo, né? Criando alianças com pessoas que estavam à margem da lei, inclusive os cangaceiros, né? De algum modo convocando-os a lutar por ele, né? Em busca desses comunistas, né? Eu acho que a gente vale citar nesse momento talvez o maior expoente da época, que era o Luiz Carlos Prestes, né? Aquele que organizou a coluna Prestes. E inclusive, o próprio Lampião foi convidado, né, a participar dessa iniciativa e foi armado pelo governo, pelo Estado, né, para caçar comunistas. Entretanto, né, as promessas que fizeram a ele percebeu que não iriam se cumprir, aí o bicho chutou o pau da barraca e com as armas que recebeu do próprio Estado começou a tocar o terror de novo, né? Só para você ver que assim, não adianta a gente ficar pensando em bonzinho, ele é do bem, ele é do mal. Isso não existe, velho. Isso não existe, cara. Existe o interesse próprio, né? Quando se trata do poder, o poder ele acaba cegando, né, as pessoas e levando elas a cometerem atos hediondos, né? Mas enfim, o que acontece é que esse grupo, né, de cangaceiros, ele também foi convidado, né, a participar dessa iniciativa. E a gente vai ver os desdobramentos onde? Na leitura, não vou dizer mais nada. Gente, só leiam Cangaceira, porque isso aqui é uma história incrível. Eu só tenho uma ressalva, achei o final um pouco brando, apesar de ser muito dramático, muito poético, né? É um final bonito, mas achei brando, esperava algo mais apoteótico, mas eu acho que faz parte, né? A história, ela talvez estivesse ali naquele momento fechando o ciclo final da nossa querida Rosalina, né? Essa cangaceira que sem dúvida acaba de entrar para a história das histórias em quadrinhos nacionais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você tem interesse nesse material, existem 3 formas, né, de adquirir ele, né, de como a Trem Fantasma disponibiliza seus materiais. Ela faz uma pré-venda no Catarse, que é por onde eu adquiri, eu acho que foi pelo Catarse. Faz uma pré-venda no seu site, né, na sua loja virtual, só que aí você tem que fazer parte do Clube do Trem, que é um clube de assinantes que recebem os materiais antes, com materiais extras que ninguém vai receber além dessas pessoas que apoiam logo no começo. E tem descontos especiais. Depois do material lançado, ele volta a ficar disponível na loja virtual da editora agora para o público amplo, né? E aí você pode adquirir esse material não com o mesmo desconto de antes, mas com preço especial de frete, que é irrisório, coisa de 10, 12 reais, é muito barato para o material assim, que eu sei porque eu já enviei materiais, já recebi e tudo mais, e eu sei que é um valor simbólico, vamos colocar dessa forma. E também, às vezes eles estão também disponibilizando na Amazon, só que na Amazon é lapada, velho, porque esses materiais eles não são necessariamente acessíveis, eles não são muito baratos não vou mentir, né?
mas na Amazon fica ainda mais caro, porque os descontos são menores lá e eles realmente colocam um preço de capa, tal, aquele negócio, né, que a Amazon, para você vender o material para a Amazon, vender lá, você tem que abdicar de muito do valor real do material, né? Então, às vezes o pessoal dá uma aumentada aí, sei lá, não entendo muito bem, mas assim, nem sempre é vantagem comprar pela Amazon os materiais de Trem Fantasma. Eu recomendo comprar pela loja virtual, ou assinar o Clube do Trem, ou pegar no Catarse, tá bom? Fica de olho, segue as redes sociais dessa editora que tá trazendo coisa muito boa. Olha o outro material aqui, ó, de peso deles, cara, Corto Maltese. Logo em breve a gente vai falar sobre esse cara que é, assim, uma inspiração de vida. Bom, vou deixando por aqui, né? Vou ficando por aqui e bora ler quadrinhos.